E nós estamos recebendo aqui no Jornal do Almoço o médico psiquiatra Sérgio Luiz Lopes para falar sobre um assunto que cada vez mais cresce na sociedade e tem muito do que discutir. Bem-vindo ao Jornal do Almoço, doutor Sérgio. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Para falar um pouco sobre o espiritismo, né? A gente vê hoje que ele está sendo mais aceito na sociedade ou as pessoas estão compreendendo mais o espiritismo? As duas coisas. A natureza essencial do ser humano é espiritual. Nós somos espíritos e estamos vivendo uma experiência física. Então é natural que o ser humano busque a sua natureza essencial, que é espiritual. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos querendo saber mais da nossa própria natureza. E daí, então, a necessidade das pessoas saberem mais sobre o espiritismo. Agora, segundo dados do IBGE, né, Pelotas foi destacada como uma das cidades de maior número de espíritas no Brasil na proporção de número de habitantes. É verdade. Como é que se destaca, assim, tanto uma cidade, né, que antes era mais católica? Eu acredito que em Pelotas, que foi mais de 50% dos últimos 10 anos, o crescimento da doutrina espírita, se deve exatamente a essa estrutura, a essa rede de casas espíritas que oferecem grupos de estudo, trabalhos de esclarecimento e que então, por conta disso, as pessoas têm respostas às questões mais importantes das suas angústias, como as questões das doenças, da morte, da sua saúde, dos sofrimentos psíquicos. E realmente Pelotas tem se destacado no Brasil inteiro. Agora a gente vê muitas novelas que falam sobre o assunto espiritismo, né? Hoje a gente tem então Amor Eterno Amor, que é a novela das 6, que mostra um pouco disso. A gente tem imagens aí, né, desse momento em que o ator recebe a sua mãe, né? O personagem recebe a sua mãe junto ali tocando o piano. Como é que é isso aí? As pessoas, como elas enxergam as novelas que passam na televisão? Como elas se sentem, sentindo assim, olhando verdade? Como elas podem achar que é ficção ou não? Na verdade, Cristina, o fenômeno espiritual e mediúnico ele é mais comum do que nós imaginamos. Boa parte das pessoas já teve experiências espirituais. É que as pessoas não comentam, com medo de serem taxadas de loucas ou de estranhas. Mas o fato é que mesmo as pessoas que dizem que não acreditam já tiveram algum tipo de experiência. Essa novela das 6 da Rede Globo ela está muito bem feita. Os conceitos que são apresentados ali são muito apropriados. Mas é lógico que, como em qualquer assunto, ainda mais dessa natureza, é preciso um certo cuidado, porque também em outras oportunidades, em outros programas, há muita fantasia em torno desse assunto. Agora a gente vê imagens também aí que mostram nessa parte da novela de uma menina, né, uma criança enxergando e... As crianças têm essa sensibilidade? Como é que é? Tem. Via de regra, as crianças, até mais ou menos 5, 6 anos de idade, têm muita facilidade de perceber o campo espiritual. É conhecido o capítulo da psicologia dos amigos imaginários. Muitas vezes é uma fantasia da criança mesmo, mas outras vezes não são tão imaginários assim. São presenças espirituais que as crianças percebem e isso pode, mais adiante na vida adulta, continuar se configurando então o fenômeno da faculdade mediúnica, da mediunidade. Agora o senhor é médico, né, e trabalha essa ciência com a doutrina, né? Como é que é essa relação que o senhor faz? É muito interessante, porque as últimas pesquisas têm demonstrado que as pessoas que têm religiosidade, e a religiosidade é o sentimento religioso, elas têm resultados mais positivos em relação à saúde. Se recuperam melhor de doenças, das depressões, das ansiedades, vivem melhor, têm maior qualidade de vida. Então os achados científicos da atualidade apontam para uma relação positiva entre ciência e religião. Então a religiosidade passa a ser novamente assunto de ciência, ainda bem. Agora vamos assistir então aqui uma entrevista que a gente fez com uma moça na rua que ela é espírita. Certo. E ela conta um pouquinho esse momento do que é ser espírita. Eu queria que o senhor comentasse. Ok. A gente trabalha muito a reforma íntima, né? O se modificar. Então, que eu acho que é o grande lance assim, da vida é a gente se analisar e se modificar para melhor, né? Pra conviver melhor com os nossos semelhantes. O que o senhor comenta? Ela tem toda a razão. O objetivo nosso é a descoberta interior. E o Espiritismo ele oferece um campo muito interessante para esse estudo, porque a doutrina espírita ela é mais do que uma religião, né? A religião é um dos aspectos da doutrina. Ela apresenta um aspecto científico e um aspecto filosófico. Como filosofia, ela responde a grandes questões que sempre angustiaram a humanidade, levando o ser humano a viajar para dentro ao encontro de si mesmo. E como ciência, ela evidencia através da experimentação e comprova essas prerrogativas, essas evidências que estão sendo estudadas. Mas, de fato, com muita propriedade
ela aponta que o nosso caminho da felicidade, do encontro maior com a nossa razão de viver, está nessa viagem interior. Principalmente nos dias de hoje, né, que a gente vive uma vida mais agitada. Essa vida hoje propicia muito fenômenos como a depressão e a ansiedade, levando o ser humano a viver num desespero, num paradoxo evolutivo. Ao mesmo tempo que nós tivemos muitos avanços, muito progresso, os meios de comunicação, o transporte, ao mesmo tempo o ser humano está muito isolado, muito sozinho. Então, mais do que nunca hoje, realmente esse mergulho interior e a redescoberta da espiritualidade é um caminho para a saúde. Tá certo, doutor Sérgio Lopes vai estar amanhã no Anfiteatro do Colégio Gonzaga, às 14 horas. Informações sobre a palestra no 3227-8887. Muito obrigado por ter vindo no Jornal do Almoço. Eu que agradeço.